A paz do Senhor Jesus Cristo. Nessa noite nós estamos aqui para saudar a todos com a paz do Senhor. Este é o programa De Volta para a Palavra e nós estamos aqui, eu e meu irmão Erivelto, com a sua saudação inicial em nome de Jesus. Paz do Senhor para todos os irmãos, para todos os internautas, os que vão assistir agora ou depois. Já de antemão, somos gratos pela audiência de vocês e estamos aqui para transmitir conteúdo bíblico. O programa é De Volta para a Palavra, a característica é essa. Glória a Deus. Focar assuntos que tenham base nas Escrituras Sagradas, tanto para edificar a fé daqueles que já creem, como para dar luz para aqueles que ainda não chegaram a ter uma fé bíblica em Jesus. Glória a Deus. Nosso tema hoje é a prática da vida cristã. Um tema bastante interessante e pelo título já dá para perceber que nós vamos tratar desse tema assim de forma muito prática. Não é isso, meu irmão Erivelto? Exatamente, porque vida cristã não é teoria. O Evangelho não é uma linda teoria, embora na vida de muita gente, infelizmente, não passa de uma bela teoria. Mas o que Jesus ensinou é prática. Prática, execução da fé e da palavra de Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Então, dentro dessa prática, só lembrando sempre no nosso início de programa, que as outras redes sociais também estão com esses conteúdos que nós produzimos aqui no domingo à noite. E hoje não será diferente. Então eu sempre te convido a estar indo no nosso canal no YouTube, o Evangelista Jorge Nascimento, no nosso Instagram, tem conteúdo cristão lá, JG Nascimento 5.1 é o endereço. E no nossos podcasts, plataforma do Spotify, você vai encontrar lá o programa De Volta para a Palavra. E De Volta para a Palavra Bible, que é outro podcast que a gente produz aqui. E estão com os conteúdos lá disponíveis para quem quiser conhecer mais da Palavra de Deus. Nós vamos ler um texto hoje aqui, já que nós estamos falando de prática da vida cristã. A primeira prática que nós vamos mencionar aqui hoje é a prática da oração, Em Lucas 18:1, que nós vamos ler, diz assim, só localizar aqui, para você que já está comigo, já temos aí Edivaldo Medeiros, Leandro Nascimento, Deus abençoe vocês, pelo menos os únicos dois que eu estou vendo aqui até agora. Daqui a pouco é que Sabrina chega com o nosso irmão Pedro para nos ajudar aqui e falar com vocês no chat. E qualquer coisa que vocês queiram acrescentar no programa, de repente uma opinião, uma pergunta, e a gente pode responder no ar aqui, dependendo do que for perguntado. Lucas 18:1, você está com a Bíblia na sua mão em casa, é outra coisa que eu lhe convido, para que quando nós estivermos aqui no nosso programa, você tenha uma Bíblia na mão, para você conferir tudo o que nós falamos aqui, porque não tem, vamos dizer assim, balança, uma palavra metafórica, vamos dizer assim, para aferir tudo aquilo que a gente está falando aqui. E em Lucas 18:1, a Bíblia diz assim: então, Jesus propôs uma parábola aos seus discípulos com a intenção de adverti-los quanto ao dever de orar continuamente e jamais desanimar. Erivelto. Louvado seja Deus. Então, vida cristã, prática da vida cristã. A vida cristã, ela tem duas formas
dela ser praticada, no sentido dos aspectos da prática. Um é do cristão com Deus e a outra do cristão para com seu irmão, com seu próximo. E a base fundamental é a palavra de Deus e a comunhão com Deus, ela se dá através, principalmente, da oração. Orar é conversar com Deus. É você ter o seu lugar de oração, a sós, ou nas reuniões, na igreja, no culto, no templo, ou com outros, mas o importante é orar, porque a oração é fundamental. A oração é um veículo que traz bênção para nossas vidas. Você orando, você está se comunicando com Deus e você está também cooperando com Deus nos propósitos dele. Quando a gente ora pela salvação de alguém, quando a gente ora pelo fortalecimento na fé de alguém, quando a gente intercede pela pátria, que nosso país está muito carente de oração, quando nós intercedemos pelas autoridades constituídas, enfim, em tudo isso que nós orarmos, estamos orando dentro de um propósito maior, que é o de Deus operar. Glória a Deus. Então, Jesus contou essa parábola da viúva e do juiz iníquo, já para incentivar a prática da oração. E nesse texto se diz que é um dever, né? Na versão de Almeida Corrigida diz: contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Porque orar é a arma mais poderosa que o cristão tem, mas também é a prática mais difícil que se tem. Infelizmente, no dia de hoje, é a prática mais difícil, porque requer tempo e disciplina, perseverança. A gente tem que persistir, porque às vezes Deus não vai responder dentro do nosso tempo. Ele vai responder no tempo dele, irmão Jorge. É verdade. Uma coisa interessante aqui, Erivelto, nesse texto, é que nós temos que fazer uma distinção, né, entre oração, né, e repetição mecânica, vamos dizer assim. Por quê? Porque Deus da Bíblia, ele é um ser pessoal. Então, ele quer ter um relacionamento pessoal com cada pessoa que habita este planeta Terra. A oração, como diz a palavra de Deus, ela é o veículo, vamos dizer assim, de comunicação com Deus. E a oração não são vãs repetições, mas uma comunicação pessoal com um Deus pessoal. Então a Bíblia diz no texto que nós lemos aqui, quando Jesus diz para os discípulos, ele vai falar aqui, né, o texto diz assim: Jesus propôs uma parábola aos seus discípulos com a intenção de adverti-los quanto ao dever de orar, né? Observe o texto, na minha versão aqui, quanto ao dever de, ou seja, dever. Por que dever? Porque nós não somos autossuficientes, Erivelto. Nós não somos autossuficientes. Nós precisamos de alguém mais poderoso do que nós para nos ajudar a viver. E Deus, ele se disponibiliza, vamos dizer assim, a nos conceder essa ajuda. E não tem nada melhor do que eu me apresentar a ele em oração, porque quando eu oro, eu estou reconhecendo a minha dependência dele. Eu estou reconhecendo o senhorio dele. Eu estou reconhecendo a majestade dele. Também estou reconhecendo o poder dele. Então eu me torno totalmente dependente de Deus, porque eu não tenho poder algum em mim mesmo
para fazer alguma coisa que está fora do meu alcance por mim mesmo. Por exemplo, eu mesmo me dar a vida. Eu não posso fazer isso. Só Deus pode me dar a vida. Por isso que eu preciso de Deus. Você que está aí do outro lado precisa de Deus. E Deus, Ele não quer que você ande por aí se prostrando, né, diante de imagens ou pessoas para buscar Deus como que se aquela coisa fosse um representante de Deus. Não, Deus quer que você vá diretamente a Ele em oração. Deus não tem, o único intermediário de Deus é Cristo Jesus. O único mediador. O único mediador. Não existe mediadores, né? Porque eu quero até aproveitar aqui a fala, que eu vou me lembrando, e aí eu acredito que é o Espírito Santo me trazendo à memória coisas que a gente precisa falar que muita gente não diz. Não diz. Né? Eu observo hoje muitos líderes, entre aspas, né, que chamam toda a atenção das pessoas para ele mesmo. Ou seja, eu sou o homem de Deus, ou a mulher de Deus. Aí eu fico observando às vezes algumas pessoas desapercebidas. Eu já vi muitas vezes nos programas de televisão, né? Pela fé que o Senhor tem, eu consegui isso. Pela intercessão que o Senhor tem, eu fiz isso. Aí eu já vi o caba subindo. Não tem nada quem suba um monte, né, Jair? Quer subir no monte, pode ficar à vontade. Quem quiser ficar embaixo também do mesmo jeito. Deus opera no monte e opera aqui. Mas eu já vi alguém dizer, eu vou levar a água para ungir lá em cima, porque depois que a gente ungir, que o homem de Deus ungir, aí o negócio vai ser diferente. Quer ungir água, meu irmão? Pode ungir, que ela vai continuar sendo água, a não ser que alguém bote algum veneno dentro para matar a pessoa. Ela continua sendo água, né? Mas não é nesse ponto que eu quero tratar. O que eu quero dizer aqui é que cada pessoa pode chegar-se a Deus sem intermediação alguma ou de supostos intermediários a Deus. Jesus, ele diz esse recado direto para nós aqui nesse texto, né? Eu tenho o dever de orar. Orar a quem? A Deus. Conversar com Deus. Com Deus. Né? Conversar com Deus. Deus está pronto a nos escutar. Se ele vai atender, aí já é outra história, né? A Bíblia nos ensina que nós temos livre acesso à presença de Deus por meio de Jesus Cristo. Hebreus 7:25, por exemplo, diz: portanto, ele pode salvar perfeitamente aqueles que se chegam a ele por meio de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo ele fez da cruz a obra que reconcilia o homem com Deus. Então, Jesus Cristo é o acesso. Ele é o mediador, aquele que está entre Deus e nós. E nós temos acesso livre a Deus por meio de Jesus. Hoje nós não precisamos mais de mediadores outros, porque não existe. E a oração, ela tem que ser uma coisa espontânea. Jesus ensinou a oração do Pai Nosso como um modelo de oração, porque a gente não vê nos Atos dos Apóstolos, onde Lucas relata a história, como a igreja começou, como os apóstolos pregavam o Evangelho, a gente não vê eles repetindo aquela oração. Não se usava essa prática de repetir com palavras mecânicas, sem você refletir o que está falando. E a oração do Pai Nosso é uma oração tremenda. Porque, em primeiro lugar, né? Modelo de oração. Modelo de oração. Em primeiro lugar, porque Jesus ensinou aos discípulos. Os discípulos eram pessoas que já estavam dentro de uma aliança com Deus para a salvação mediante Jesus. Então, ele ensina Pai Nosso que está no céu. Então, você e eu, nós, precisamos ter uma filiação com Deus. Não quero dizer aqui que Deus não escuta qualquer um. Deus escuta qualquer um que tiver fé. Mas a oração do Pai Nosso, Jesus introduz ela com essa expressão. Então não é algo para ser dito assim repetidamente.
como se tem esse costume, né? Mas é uma oração modelo, é um exemplo de oração. E a oração tem que ser uma coisa espontânea. Porque a Bíblia registra várias orações do próprio Jesus e ele nunca repetiu essa oração, nem os apóstolos. Nós temos pelo menos, vamos para completar, pelo menos 4 orações dos apóstolos. 2 de Pedro em Atos e 2 de Paulo nas epístolas. E ele não orava repetindo o Pai Nosso. Eram orações objetivas, diretas, orações espontâneas que focalizavam na necessidade das pessoas. É nesse ponto que eu queria tocar. Você tocou legal isso aí. Quando a gente diz modelo de oração, não é que você vai pegar aquela oração e vai copiar ela e ficar falando só ela. Não. Ali está as bases, vamos dizer assim, de como deve ser uma oração a Deus. E a gente tiver tempo, eu estou aqui pensando depois a gente abordar bem esse tema especificamente, detalhadamente na oração do Pai Nosso. Mas eu quero ler aqui Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 12, que diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Por que perseverai? Lá no outro texto a gente leu que Jesus dizendo que nós temos o dever de orar, não é? Exatamente. Agora está um apóstolo dizendo perseverai na oração. Por que isso? Porque quando nós nos dispomos a orar, nós somos atacados de forma tremenda pelo inimigo de nossas almas a não fazê-lo. Por quê? Porque por intermédio da oração nós temos comunhão, contato com o Senhor nosso Deus. E o inimigo não quer que a gente tenha isso. O inimigo não quer que a gente tenha intimidade com Deus. Não, o inimigo quer que a gente se mantenha cada vez mais distante de Deus. Só que é pela oração, o canal, vamos dizer assim, oficial de Deus, de comunicação, né, interpessoal, vamos dizer assim, entre Deus e a pessoa, é a oração. E é através da oração que muitas coisas vão acontecer se as orações estiverem dentro da vontade de Deus. É verdade. Né? O ensino bíblico sobre a oração, ele é muito vasto. E como nós temos aqui um tempo limitado, a gente não vai adentrar mais nos detalhes do ensino. Mas eu quero falar mais uma coisa sobre a questão da oração. Tiago nos escreveu na sua carta, no capítulo 4, né? Que orações egoístas não têm resposta de Deus. Pedeis e não recebeis, porque pedeis para gastar nos vossos deleites. Então, esse tipo de oração é a oração que Deus não atende. Para você usufruir para o seu deleite, para o seu interesse egoísta, Deus não vai atender. E é importante essa palavra aqui, porque ela nos chama a atenção para o fato de como estamos orando. Como é que você tem orado? Você tem orado mais pelos seus interesses ou você também inclui os interesses de Deus? É porque Jesus no Pai Nosso, ele colocou, veja bem, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, que é uma expressão de adoração. Venha o teu reino. Depois é que Jesus fala no pão de cada dia, em livrar a tentação. Então, muitas vezes, nós estamos precisando de resgatar esse princípio, irmão Jorge. De priorizar as coisas espirituais da vontade de Deus. E não gastar, às vezes, tempo e orar. O trabalho do meu filho, a minha viagem, o meu negócio, a cura de fulano, e etc, etc. E a gente ora muito assim, como se diz, não no horizontal, e as coisas mais essenciais a gente não ora.
Mas isso acontece, sabe por quê? Porque na maioria dos casos, o que está sendo ensinado ao povo é que Deus é como se fosse o gênio da lâmpada. Você, né, quem é do meu tempo, eu acho do seu tempo também, antigamente, né, vocês que estão me vendo e ouvindo, tinha muito tempo filmes, né? Filme da Aladim, a Lâmpada Mágica. Era mais ou menos assim o título. Né? Naquele mundo árabe e tal, tapete voador e etc. Um monte de mentira. Aí tinha um gênio que vivia preso numa lâmpada. Quem soltasse o gênio, ele ficava, o gênio, servindo aquilo que libertou ele da lâmpada. Né? E aí, tudo que a pessoa quisesse, o gênio realizava. Então tem gente que pensa que Deus é como o gênio da lâmpada, que só precisa esfregar a lâmpada, que o gênio sai e diga, pois não, meu amo, como era no filme, né? Era. Pois não, meu amo. O seu desejo é uma ordem. O seu desejo é uma ordem. Não é assim que funciona com Deus. E isso acontece, porque Deus, ele tem deixado de ser apresentado às pessoas como um Deus soberano, um Deus Senhor. Antes estão apresentando um Deus que fica refém das pessoas, à medida que essas pessoas, segundo, né, o entendimento de alguns espertos que são chamados de líderes, você contribui, você dá e Deus fica obrigado a fazer o que você quer. É um Deus self-service? Ou um Deus subserviente, escravo do ser humano, que foi criado por ele. Mas as pessoas acreditam, né, mediante certos ensinamentos que está por aí, que Deus, ele está sujeito às vontades das pessoas. Quando na realidade é justamente o contrário. Nós dependemos totalmente de Deus. Você que está me ouvindo aí do outro lado, me vendo, você depende de Deus. Deus não depende de você. É verdade. Se eu, Erivelto, ou você desaparecer, ele continua sendo Deus. Porque ele é Deus, ele é soberano. Agora, por causa da misericórdia, da graça dele, aí ele atende a nós de vez em quando nós estamos procurando andar dentro da vontade dele, que está expressa na palavra de Deus. Verdade. Eu quero ler o texto que você citou, que é muito interessante. Já que nós somos de volta para a palavra, a gente vai ler, né, o que a gente cita aqui. Né? Tiago, Erivelto citou ainda há pouco, o escritor da carta Tiago, que era meio irmão de Jesus, ele disse assim no capítulo 4, de onde vêm as batalhas e os desentendimentos que há entre vós? De onde, senão das paixões que guerreiam dentro de vós? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, porém não conseguis obter o que desejais, viveis a brigar e a promover contendas, todavia nada conquistais, porque não pedis. E quando pedis, não recebeis, porquanto pedis com a motivação errada. Simplesmente para esbanjardes em vossos prazeres. Motivação errada. Ou seja, se você praticar a oração, mas a motivação da oração for errada, aí não vai dar certo. Só vai dar certo se a motivação estiver de acordo com a vontade de Deus. É quase como aquela história do cara que a sogra ia ser transferida para outra cidade, o emprego dela, e a transferência estava demorando, e ele começou a orar muito para Deus transferir a sogra. Aí não funciona, né? Não funciona, mas só um pouquinho aqui. Vamos se livrar da sogra, né? Quando a gente fala que a oração é egoísta, a oração egoísta não tem resposta, Deus não atenderá. E essas coisas que a gente falou, que muitos oram só pelo plano material, isso não quer dizer que Deus não atenda a essas coisas, quando isso é uma necessidade. Porque Jesus ensinou, em Mateus capítulo 6, verso 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão dadas por acréscimo.
Jesus estava trazendo um ensinamento sobre a ansiedade pelas coisas da vida, pelo que havia de comer, pelo que havia de beber. Aí ele conclui com essa palavra: buscai, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão dadas por acréscimo. Aí a gente deixa de buscar o reino de Deus e a justiça e ora pelo acréscimo. Estamos indo na contramão da Bíblia. Seguindo aqui, porque isso aqui é um campo muito vasto, mas dentro da prática cristã que a gente está proposta hoje como tema. É orar, orem. Né? Vamos orar, gente. Primeira coisa é oração. Segundo, estudo e meditação das Escrituras. Viu? A Bíblia diz, né, no Salmo 1, verso 3, o seguinte. Deixa eu só vir a ele aqui. Salmo 1 ou Salmo 1, né? Verso 3, vai nos dizer assim. Ao contrário, sua plena satisfação. Eu estou lendo o verso 2, eu disse verso 3, mas estou lendo o verso 2. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada à margem de águas correntes, dá fruto no tempo apropriado, e suas folhas não murcham, tudo quanto realiza prospera. O que é que esse texto quer dizer para nós, Erivelto? Quando o salmista, ele convida, né, no primeiro salmo, a falar desses dois únicos caminhos que o ser humano tem à sua frente. O Salmo 1 é muito conhecido, né? E ele está relatando justamente sobre um assunto que é muito recorrente, muito frequente no Antigo Testamento. O caminho dos justos e o caminho dos ímpios. Quando ele diz, bem-aventurado é o varão ou a pessoa, né? Que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Aí vem a metáfora da árvore plantada junto às águas, né? Que é a representação das bênçãos de Deus para a vida da pessoa, que ele medita na lei do Senhor de dia e de noite. Medita para quê? Meditar é pensar, refletir, para internalizar na sua mente, no seu coração, a palavra de Deus e cumprir como Deus ordenou a Josué. Josué 1, verso 8. Isso. Parece, né? Josué 1, verso 8. Que Deus mandou Josué ler naquele livro, buscar e ler, meditar nele todos os dias para fazer conforme tudo quanto estava escrito. Então, Deus promete a bênção de que tudo seria bem sucedido na vida dele, como o salmista fala que tudo será bem sucedido, será próspero na vida daquele que medita na palavra de Deus para viver de acordo com os seus ensinamentos. Minha irmã Simone Vasconcelos, Pai do Senhor, meu irmão Fernando, lá no Rio Grande do Norte, Deus te abençoe e continua conosco. Uma coisa interessante que acontece no meio cristão, Erivelto, irmãos que estão me vendo e ouvindo, é que se existe uma coisa, a oração, a gente falou primeiro, e o estudo, né, e a meditação das Escrituras são duas coisas que o inimigo não quer nem ver que o ser humano chegue perto de uma Bíblia. Eu me lembro de alguns testemunhos que eu já ouvi, aí um pastor africano que uma vez esteve na nossa igreja, Seraf Kenji, acho que você já ouviu falar dele, né? E a mãe de Seraf disse a ele, você não passa nem perto de uma igreja de crente, porque o espírito de aleluia pode lhe pegar. Aí, isso foi ensinado a ele desde criança. Por quê? Tem outras coisas também, mas não vou me ater ao testemunho dele aqui não. Porque o inimigo, ele não quer que o ser humano
busque a Deus em oração e nem quer que o ser humano leia as Escrituras para conhecer Deus e o desejo, a vontade de Deus na palavra que está escrita. Então, na prática da vida cristã, nós cristãos precisamos entender que para o nosso próprio bem, nós precisamos orar e precisamos meditar e estudar a palavra de Deus. Se isso não acontecer com um crente, esse crente está com problema na vida. Se ele não tem desejo de orar, se ele não tem desejo de estudar a palavra de Deus, alguma coisa está errada com essa pessoa. Sério, né? A coisa está séria, né? Eu quero ler um texto aqui ainda, 2 Timóteo, capítulo 3, lá no Novo Testamento, 2 Timóteo, capítulo 3, é bem próximo lá de onde nosso irmão Manuel estava pregando hoje na igreja. 2 Timóteo. Você que está com sua Bíblia em casa aí, 2 Timóteo, capítulo 3. Nós vamos ler os versículos 15, 16 e 17, diz assim: porque desde a infância sabes as sagradas letras que têm o poder de fazer-te sábio para a salvação por intermédio da fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para todas as boas ações. Amém, Evangelho? Amém. Então, o que é que esse texto está dizendo para nós aqui? Especificamente, quando Paulo falava para Timóteo, quer dizer que desde a infância dele, ele recebeu o ensinamento por intermédio das Escrituras da mãe e da avó, que o texto vai falar anteriormente aqui na carta a Timóteo, né? Ou seja, qual é a melhor coisa que nós podemos fazer com uma pessoa desde a sua mais tenra idade? É ensinar as Escrituras para elas, para que o caráter, a formação dessa pessoa seja baseada em algo sólido e que glorifica a Deus. Paulo estava testando isso de Timóteo aqui. Desde a infância sabe as sagradas letras que tem o poder de fazer-te sábio. Tem tanta gente que se diz sábio ou recebe o título de sábio no mundo, mas quando você vai observar, aí essa pessoa não crê nas Escrituras, essa pessoa não estuda as Escrituras, e se estuda é para tentar contestar, né, alguma coisa que é ensinada pelos cristãos. E isso não é interessante. Mas você quer crescer na graça e no conhecimento? Leia a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Que Deus, ele inspirou homens aqui na terra a escrevê-la de acordo com sua vontade, para deixar registrado a vontade dele para a nossa vida. Se eu sigo o que Deus ensina na sua palavra, se eu escuto a voz do Espírito Santo dentro de mim dizendo: Jorge, faz assim, porque está escrito, é porque ele quer que eu me dê bem. E se eu recebo a instrução, Erivelto, do Espírito Santo pela palavra e consigo praticá-la com a ajuda do Espírito Santo, eu estarei sendo uma pessoa sábia. Com certeza. E esse texto mostra para nós que a palavra de Deus, ela nos capacita. Ela nos capacita a viver uma vida agradável a Deus. Porque a palavra de Deus nos revela quem é Deus, o caráter de Deus, como eu devo me aproximar de Deus, como eu devo viver para Deus, como eu devo viver para meu próximo, como eu devo viver para minha família. Enfim, é um manual. E ensina muita coisa para nós. E nos capacita a viver uma vida correta aos olhos dele, uma vida boa, agradável, uma vida santa, ou seja, separada do pecado. Porque ou a palavra de Deus nos separa do pecado, ou o pecado nos separará.
dela e, consequentemente, de Deus. Priscila, minha filha, Deus te abençoe. Meu irmão Jardel também, esposo de Simone, está conosco. A paz do Senhor para ti, meu irmão, também, em nome de Jesus. Uma terceira coisa, Erivelto, é a adoração. Primeiro, a prática da oração. Segundo, o estudo e meditação das Escrituras. E, em terceiro lugar, a adoração. A prática cristã, ela nos ensina que nós devemos adorar a Deus. Nós vamos ler o texto lá, bem conhecido, né, no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 4, né, quando Jesus está conversando com a samaritana. Versículo 23 e 24 diz assim, né? O texto do capítulo 4, Evangelho de João, capítulo 4, 23 e 24, diz o seguinte: mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Vai lá, Erivelto. Esse texto aí é muito interessante, vem a propósito sobre o ensino da Bíblia acerca da adoração. Jesus estava na região de Samaria, e os samaritanos eram um povo misto. Quando o rei da Síria exilou vários israelitas, e depois houve uma invasão de leões, né? Os pagãos foram transportados para habitar lá em Samaria. Aí houve uma série de ataques de leões, e eles deduziam pela religiosidade que o Deus da terra estava virado, que aquele povo não estava adorando corretamente o Deus deles, o Deus daquela terra. Então o que é que fizeram? Trouxeram vários israelitas de volta, mesclou aqueles israelitas com aquele povo ali pagão, e gerou um povo misto chamado samaritanos. E eles mantiveram, como mantém até hoje, um pouco da tradição mosaica, da lei de Moisés. E pelo Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, eles viram aquela passagem lá, leram onde Moisés falou que no Monte Gerizim se pronunciariam as bênçãos e no Monte Ebal as maldições. Então eles escolheram o Monte Gerizim para adorar. E na conversa que a mulher foi tendo com Jesus, aí ela falou assim: nossos pais adoraram neste monte, que era o Monte Gerizim. Mas vós dizeis que é Jerusalém que se deve adorar. Jesus respondeu: vós adorais o que não sabeis. É interessante essa palavra de Jesus. Vós adorais o que não sabeis. Você não conhece o que está adorando. Porque a salvação vem dos judeus, por meio dele, de Jesus. Então, mas de agora em diante, como ele falou aí, não será nem neste monte, nem em Jerusalém que adorareis o Pai, porque Deus é Espírito. Deus, ele é universal. Deus não está em um determinado lugar para que alguém tenha que ir para lá para adorar ele ali. Não, Deus é universal. Deus está aí ao seu lado nessa hora, porque ele nos dá o ar, nos dá a vida e tudo. Nele existimos, nele nos movemos. Então é um Deus universal. E a adoração agora deixou de ser no lugar fixo para ser no templo das nossas almas. Nosso corpo. O templo de Deus agora é o nosso corpo. E é uma adoração em espírito, porque Deus é espírito, e é verdade, que tem que ser baseado na verdade bíblica e na sinceridade do nosso coração. Mas tem muita gente que está adorando e que não sabe. Está adorando imagens, está adorando a quem morreu, está adorando ao sol, à lua, às estrelas. O mundo está cheio de religiões e cada uma tem a sua adoração. E tem gente que adora animais, tem gente que adora serpente, tem gente que adora elefante, e vai por aí. Mas só tem um Deus vivo e verdadeiro, que nos enviou seu Filho Jesus para morrer por nós na cruz. Ele é digno, só ele é digno de toda honra e toda glória. Glória a Deus.
Uma coisa que, ainda nesse texto, quando o texto diz Deus é Espírito, não é que ele é um espírito que sai vagando por aí. É a essência dele, que é espírito. Pessoa espiritual. E outra coisa, para não ficar aqui um entendimento dúbio, né? Quando meu irmão Erivelto quer dizer que Deus está aí ao seu lado, ele não está falando de panteísmo, não. Que, no caso, a madeira da cadeira, o móvel, os tijolos da parede é Deus, né? Porque o panteísta, né? O povo panteísta acredita que tudo é Deus. Não. O que ele está dizendo aqui é que Deus é o Criador. E dentro da sua onipotência e onipresença e onisciência, ele está e pode, né, estar presente em qualquer lugar ao mesmo tempo, tanto faz ser aí como aqui. Para ficar bem claro o negócio, para não ficar alguém distorcendo a palavra, né? E Erivelto não está pregando panteísmo, não, está pregando Deus, a verdade. Eu também falei baseado na palavra de Isaías 55, isso. Quando ele 55, verso 6, né? Quando ele diz, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deus está acessível. Deus está acessível a qualquer um. Assim, invoque ele em espírito e verdade, em nome de Jesus, com coração sincero e contrito, e achará Deus. Enquanto você está vivo nesta vida. Nesta vida. Né? Porque vale a pena frisar aqui na fala de Erivelto agora, que isso tudo, né, que ele colocou aqui, é agora, é nesse exato momento que Deus está acessível, porque no dia que o camarada morrer fisicamente, aí esse acesso já não existe mais para aquela pessoa, né? Porque as pessoas acham que, não, lá quando eu chegar no céu do outro lado, aí eu me resolvo com Deus. Você está enganado, o inimigo está enganando você, você tem que se organizar com Deus aqui. Agora, nessa vida, porque você não sabe quando vai sair daqui. Eu também não sei quando vamos sair daqui. Então a organização com Deus é agora, nesse momento, porque eu não sei nem se termino de pronunciar essa frase. Porque quem detém o controle da vida é Deus. E é Ele que tira. A Bíblia diz que Ele dá e que Ele tira. Não é assim? Então não sei quando é que a gente vai partir dessa daqui. Mas enquanto nós estamos aqui, há a oportunidade, eu posso dizer assim, ímpar do ser humano receber da parte de Deus o perdão dos pecados através de Cristo Jesus e ter uma nova vida e um novo relacionamento com Ele. Mas é aqui, agora, não é depois daqui. E uma mentira que as pessoas contam por aí, que nós vamos depois aprofundar isso, é que, olha, tem gente que diz, o negócio é aqui, quando o homem morrer, acabou, vai ser aniquilado, não vai existir mais. Isso é tudo mentira. Mas nós não vamos tratar disso aqui agora, porque não é o nosso tema aqui hoje. É só uma pinceladazinha nos assuntos que vai passando aqui na nossa frente aqui. Depois da adoração, porque quando o texto diz, né, o adorem em espírito e em verdade, quer dizer que Deus não aceita adoração gato por lebre, fajuta, né? Verbalizada da boca para fora, porque Deus conhece o nosso interior. Nem Deus com barganha sabe também. Como é? Nem com barganha. Isso, você tocou num ponto interessante. Oração com barganha não vale para Deus. Você sabe o que é barganha? Você está me ouvindo aí do outro lado? É aquele negocinho que a gente mostra uma coisa para os outros seres humanos, mas dentro é outra, né? Não, eu vou fazer isso, mas se Deus fizer aquilo, né? Não faça dessa forma. Adore Deus pelo que Ele é. Pelo que Ele é. Não pelo que Ele pode fazer. Porque Ele pode tudo. Mas a nossa adoração tem que ser pelo que Ele é. Ele é Senhor. Ele é o Rei da glória. Ele é o que merece todo louvor, toda a adoração. Independente se Ele faça alguma coisa ou não dentro do nosso, vamos dizer aqui, limitado entendimento. Até porque Ele já fez
Já fez muito, né? Aliás, ele continua fazendo. Ele continua fazendo. Né? Porque pelo fato de nós estarmos vivos aqui, respirando esse ar que já vem pronto, né? A mistura já está na medida certa, né, dos gases para que a gente possa viver respirando, já é muita coisa. E ninguém pode dizer que Deus não fez nada por ele, porque só em mantê-lo vivo, suportar a nossa ruindade. Porque não fique pensando em ser bonzinho, não. Eu já disse isso algumas vezes aqui, vou continuar dizendo. Você não é bonzinho e nem eu. Não tem ninguém bom. Jesus disse, não há ninguém bom. Você não é bom. Mas Deus mantém você vivo porque Ele espera que, se você não tomou a decisão de se arrepender dos pecados ainda, pode tomar. E Ele está pronto a perdoar você e receber na família dele, da qual nós fazemos parte já. É só você crer e querer. Mas vamos caminhar para a conclusão, Erivelto? Vamos. E o tempo voa, né? A gente falou de prática da oração, estudo e meditação das Escrituras, adoração e agora serviço ao Senhor. Ou seja, a prática cristã exige, né, que a gente sirva a Deus. Né? Em 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, deixa eu só localizar aqui rapidamente. Capítulo 15, no final do capítulo, né, versículo 58, está escrito assim: portanto, meus amados irmãos, permanecei firmes e que absolutamente nada vos abale. Dedicai-vos dia após dia à obra do Senhor, plenamente conscientes de que no Senhor todo o vosso trabalho jamais será improdutivo. Não é assim, Elivelto? Na versão Almeida, atualizada eu de tô Almeida, lendo, né? eu tô lendo o King James, né? Atualizado. Na de Almeida fala, né? Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Então, o que a gente entende por obra do Senhor? Tudo aquilo que se faz para Deus. Você faz a faxina lá do templo da sua igreja, faz a faxina lá, faça por amor a Jesus. Está servindo a Cristo. Não faça para ser visto pelo homem. Não faça para querer galardão do homem. Faça para ser visto para Deus, por amor a Deus. Porque o mais humilde e pequeno que fizer por amor a Cristo terá seu galardão. E aí nós temos as outras ministérios e serviços na igreja, né? Pastor, evangelista, diácono, e professor de escola dominical, diaconisa também. Tudo é serviço que se presta a Deus. Esses são os conhecidos, né? Os conhecidos. Existem aqueles que a Bíblia não menciona, mas que também é serviço. Também é serviço. Deus, né? Visitar os órfãos, as viúvas, os pobres, encarcerados, hospitalizados. Você conhecer uma pessoa que está, um vizinho, um amigo que está doente, ir lá visitar, dar ajuda de acordo com a sua possibilidade, que chama-se obra de caridade, fazendo por amor a Cristo, sem querer ser visto pelos homens, dando com a mão sem que a outra saiba o que está fazendo, como Jesus ensinou. Você está servindo a Deus e receberá o seu galardão. Não é só o pastor que está servindo a Deus, que aliás, me permito aqui falar que hoje em dia, tirando as exceções, né, daqueles que ainda trabalham servindo a Cristo e pelo bem do rebanho, muitos estão fazendo da igreja negócio, balcão de negócio, não estão servindo a Cristo, não. Estão servindo seu próprio ventre, infelizmente. Temos que falar isso porque o mundo inteiro está vendo isso. Alguém acha, não, mas não deve falar disso, mas o mundo inteiro está vendo. Você acha que o mundo não está vendo, não? Todo mundo vê e todo mundo fala. Erivelto está sendo muito educado, eu chamo de maleta. Viu? Maleta, estão por aí, buscando as pessoas que estão desavisadas para enganar e tirar o que for possível delas em nome de Deus. Cuidado com esse povo, viu?
Vamos para a última parte daquele evento para a gente concluir hoje, né? Amém. A santificação é uma prática cristã. Eu quero ler a primeira carta do apóstolo Pedro aqui, para quem está comigo aqui. Versículo 15 e 16, que diz assim: porém, considerando a santidade daquele que vos convocou, tornai-vos da mesma maneira santos em todas as vossas atitudes, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Então a santificação é uma prática da vida cristã, né, que hoje nós estamos dentro desse processo, que na realidade ele só vai se encerrar quando Jesus voltar para nos buscar, né? Mas o crente, ele deve procurar a santificação para a sua vida, não é assim? Verdade. A palavra santo quer dizer separado, né? Santo no sentido de ser puro, sem pecado, só Deus. Agora nós aqui na terra somos chamados para ser santos, separados do pecado. E nesse processo, quando chegarmos lá na glória, aí nós seremos aperfeiçoados e seremos purificados totalmente neste processo, né? Estamos sendo santificados e estamos procurando santificação. É uma vida que a gente procura evitar as práticas pecaminosas. Aquilo que a palavra de Deus condena, aquilo que não é agradável a Deus, a gente procura evitar e praticando esses deveres, o dever da oração, da leitura e meditação da palavra de Deus, do serviço a Deus, a adoração, estamos no processo de santificação. Para nos tornarmos santos do caráter. Nosso caráter tem que ser semelhante ao de Jesus, que é o propósito final de Deus para nossas vidas aqui nesse mundo aqui. É a glorificação, sermos semelhantes ao caráter de Jesus. Então, quando ele vier, conclua. vai ter uma turma aí que vai dizer: Senhor, então não fizemos isso, fizemos aquilo, né? Não vos conheço. Por que Jesus vai dizer essa palavra? Porque ele não vai ver a imagem dele refletida dentro das pessoas. Olha o que é que o salmista diz, muito interessante isso aqui. No Salmo 119, verso 112, ele diz assim: inclinei todo o meu coração a cumprir teus decretos para sempre até o fim. Ou seja, ele estava com um objetivo para a vida dele: ser uma pessoa obediente a Deus. Quando a pessoa se dispõe a ser obediente a Deus, ele está procurando ser santo, ou seja, separado das coisas pecaminosas que o mundo está aí cheio. Para viver no meio dessas trevas espirituais, uma vida que glorifica o nome de Deus. Então todo cristão, ele deve procurar isso para a sua vida. E Deus, lá do céu, está à disposição para ajudar o crente a conseguir esse objetivo, porque quando o crente se dispõe a se santificar, Deus é glorificado e com certeza vai ajudar o crente a alcançar esse objetivo. Então que Deus abençoe você nessa noite, que ficou comigo até agora. Todos que estiveram comigo, Simone, Priscila, Fernando, meu irmão, Jardel, esposo de Simone, né, que não comentou aqui, mas Edivaldo Medeiros, Leandro, né, companheiro de trabalho que está sempre comigo aqui nas lives de domingo, compartilhando os nossos vídeos. Esse programa ele é produzido por mim e por Erivelto, né, o programa De Volta para a Palavra. Peço a vocês que orem por nós, para que a gente possa continuar fazendo a vontade do Senhor e levando, né, um conhecimento da parte de Deus através da palavra para você. Tenha uma ótima semana e não esqueça de orar pelo nosso país. O nosso país está atravessando por situações difíceis que o homem não tem poder em si mesmo para resolvê-los. Só Deus, com a sua mão poderosa de graça e misericórdia, que pode ajudar esse país a continuar de pé. Em
Então ore pelo Brasil essa semana. Deus abençoe vocês. Deus abençoe a Em nome de todos. Jesus. E até o próximo programa de Volta para a Palavra. Domingo que vem, se Deus quiser. Deus quiser. Compartilha, né? Divulga esse programa. Nós estamos aí em todas as redes sociais. Nos procura que você acha. Em nome de Jesus. Até o próximo programa. Assim, se Deus quiser. Amém.